Jehi sangsparsaja bhogaha duksha janaya evate adyanto vantakantiyo na teshu ramate vadaha. Jehi sangsparsaja bhogaha duksha janaya evate adyanto vantakantiyo na teshu ramate vadaha. Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse: nós não vamos viver por muito tempo no mundo material. Em pouco tempo deixaremos esta realidade. Portanto, nós temos que pensar muitas vezes sobre o Tattva eterno, sobre a verdade eterna, pois nós não temos o objetivo de ficar para sempre aqui. Ao mesmo tempo, ninguém quer morrer. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Até um mosquito, se você tentar matá-lo, ele sai voando. Ninguém quer morrer. Por quê? Por quê? A alma é eterna. Então, na verdade, a alma não morre, o espírito não morre. Eternamente, a alma continua viva, ela não vai morrer, ela existe eternamente. É por isso que ninguém quer abandonar o corpo, ninguém quer morrer no mundo material, mas Prabhupada Bhaktisiddhanta afirma que em pouco tempo vamos deixar o mundo material, o nosso corpo material. Portanto, devemos pensar sucessivamente sobre o Tattva eterno, para que nós nos livremos deste condicionamento material e alcancemos o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Depende. De acordo com o nosso bhajana, como o nosso Gaudiya Bhajana, todos aqueles que estão ocupados no Gaudiya Bhajana, eles vão alcançar o mesmo ponto? Não. É por isso que no Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami Pada faz uma comparação dos diferentes níveis, das variedades do processo devocional dos devotos. Então, quem faz o que vai depender da própria ruchi, da própria fé firme. Então, nós podemos discutir, nós estávamos discutindo sobre o Srimad Bhagavad Gita. Então, o Bhagavad Gita, durante a explicação, dissemos que Dhritarashtra é cego. Mas tenham certeza, não é que ele não tivesse conhecimento espiritual, não pense que ele fosse um tolo. Dhritarashtra não era uma pessoa sem conhecimento. Não faltava conhecimento para Dhritarashtra. Mas qual era o problema então? O problema é que a mente dele, ele tinha um carinho familiar que o fazia cego. O afeto cego que ele tinha pelo filho não deixava com que ele enxergasse. É por isso que ele não podia distinguir o que é o que. Ele não podia ver claramente. Até o momento em que você se estabelece numa plataforma neutra, você não vai agir de maneira adequada. Até o momento que você não ficar totalmente neutro, você não vai poder ser justo com ninguém, mesmo no mundo material. E o que falar do mundo espiritual? No mundo material, se você não conseguir alcançar um equilíbrio, eu sei, 100%, a alma condicionada, ela não consegue ser neutra, ela não consegue ser equilibrada. Nós já vimos historicamente que algumas pessoas alcançaram uma posição de neutralidade, de equilíbrio para com todos, sem
ter apego por este e rejeição por aquele. Mas isso é difícil. As pessoas não querem chegar nessa plataforma de neutralidade, mas seria necessário, esse é o mínimo. No Chaitanya Charitamrita está escrito por Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Ele escreve este verso: até o momento em que você se posicione numa plataforma totalmente neutra em relação a todos os egos, você não consegue estabelecer nenhum tipo de Dharma. Nenhum Dharma, nenhum Dharma. E o que dizer do Bhagavad Dharma, do Dharma da devoção por Deus? Krishna já disse para Arjuna: Sarva Dharma Parityajan. Quantos dharmas existem? Ele disse: deixe todos os dharmas. Quantos dharmas existem? Nós sabemos um dharma, Bhagavad Dharma, o dharma devocional. Não, na plataforma material existem muitos dharmas. O dharma com o corpo, o dharma da mente, o dharma da sociedade, a sociedade em que você nasceu. Existem muitos tipos de Dharma. E você tem que sair dessa influência, em primeiro lugar. O Bhagavad Dharma não é tão fácil. E sobre o Bhagavad Dharma está escrito o Dharma da devoção de Bhakti. Aqueles que são Paramahamsas, somente para eles o Bhagavad Dharma serve. E para nós? Bem, nós podemos tentar. Não está. O Bhagavad Dharma pode ser feito pelos Paramahamsas. Qual é um outro nome para Bhagavad Dharma? Paramahamsa Samhita. Word actually Paramahamsa Samhita. Yad Vaishnavanam Dhanam. It is not your property, is not my property. It is the property of those. Não é minha propriedade, não é sua propriedade. É propriedade dos devotos mais puros, dos Paramahamsas. Meu Gurudev era um Paramahamsa. Talvez ele possa me dar poder para receber essa propriedade. Se eu for herdar, assim como o pai dá para o filho a herança, quem sabe ele me dê alguma coisa desse Bhagavad Dharma. Mas nós estávamos discutindo um outro ponto do Srimad Bhagavatam. Sobre o Bhagavatam está escrito, não pensem que ele é algo, que ele seja algo preliminar. É uma ciência humana que está válida para sempre, por tempo indeterminado. Não é que o Bhagavatam era efetivo 200 anos atrás e hoje não possa ser seguido. Agora tudo mudou, não. O Bhagavatam é eternamente presente, ele está efetivo, assim como o Bhagavad Gita é efetivo. Os Upanishads, os Vedas, os Puranas todos. Mas a gente às vezes vê que o Bhagavatam aparece e se manifesta. Em determinados momentos da história, que o Bhagavad Gita também se manifestou no mundo material, mas eles existem eternamente. Existe um momento em que eles descem ao mundo, mas isso é para que nós possamos digerir o seu conteúdo. Os materialistas e que são famosos como grandes sábios, eles escrevem que para os materialistas, a frase é separada. Os sadhus escrevem sobre os materialistas, dizendo que eles não são capazes de entender o que existe no mundo transcendental, porque é totalmente transcendental, e essa plataforma é totalmente material. Então, às vezes, os grandes santos Sukadeva Goswami indicam alguma coisa, eles apontam uma direção. Como nós apontamos que o sol nasce no leste, não é que o leste dá luz ao sol, o sol nasce ali. Nós queremos dizer que ele vem daquela direção. Então, assim nós indicamos nas escrituras algo sobre a plataforma transcendental. Nós damos pistas, nada mais.
Porque não é possível totalmente para nós dar um exemplo exato de como existem as coisas, como existem as coisas no universo transcendental. Então nós podemos dizer que Satchitananda Bhaktivinoda Thakur é a única personalidade que tentou ao melhor para representar o que existe no mundo transcendental em uma linguagem humana. Se você vai através dos escritos de Bhaktivinoda Thakur, se você escuta, se você está lendo de maneira absorta, se você está lendo de maneira absorta, nesse caso, você pode sentir, se você está recebendo a misericórdia plena de Bhaktivinoda Thakur, você pode sim receber uma excelência elevada para compreender esses tópicos. Você pode receber pela misericórdia dele, pelos seus escritos de Bhaktivinoda Thakur. Ele está quase dizendo, veja, com a linguagem. Com a linguagem, Bhaktivinoda Thakur consegue nos fazer uma tela no nosso coração para que nós vejamos a imagem. Mas isso é muito raro. Então você pode se lembrar que nós escutamos que o Srimad Bhagavataji Mahapurana, o Bhagavatam, é eternamente ativo, presente no mundo transcendental. Ele existe eternamente, ele está sempre funcionando. Alguém poderia dizer que existem coisas que são preliminares, que o Bhagavatam é preliminar. Mas nós temos que ter um background, uma plataforma, uma base, um alicerce, onde o palácio da filosofia espiritual possa estar apoiado. Nós temos que dar honras plenas ao Bhagavad Gita, principalmente porque ele é pronunciado por Krishna. Como um amigo dá um conselho ao outro amigo, você perceba, quando uma conversa acontece numa assembleia de acadêmicos ou políticos, eles vão falar, é uma coisa. Mas quando dois amigos conversam, a conversa é muito mais doce e ela é mais penetrante, ela nos toca mais próxima e não tem complicação, porque o coração está aberto, é um amigo falando com o coração do amigo. Então nós temos que prestar atenção. Arjuna é o melhor amigo de Krishna. Ele é o melhor amigo de Krishna. E Arjuna não é uma alma condicionada. Arjuna não é uma alma condicionada. Nem Yudhishthira Maharaj é uma alma condicionada. Mas mesmo assim, através desse incidente, Krishna nos dá uma lição. Agora, em nome de toda a civilização humana, de todos os seres humanos, nós podemos entender que Arjuna é o nosso representante. Ele está representando toda a raça humana. E eu já disse que Parikshit Maharaj também é nosso representante dentro do Srimad Bhagavatam. É ele que faz perguntas em nome dos seres humanos para Shukadeva Goswami no Bhagavatam. Ele faz essa pergunta. E aqui nós encontramos que o Gita começa com as perguntas de Arjuna. E quando Arjuna faz uma pergunta e Krishna dá uma resposta, e aí o Gita começa. Nós poderíamos pensar, Arjuna então é tolo. Não. Krishna fala dessa maneira. Não? Da onde vem essas perguntas, essa mentalidade que você está falando como um tolo? Krishna fala para Arjuna. Mas isso é um arranjo do Senhor Supremo. E uma coisa você deve se lembrar. Através do Gita, todos podem
alcançar o objetivo, os Karma Yogis, os Jnana Yogis, os Bhakti Yogis. Existem diferentes tipos de sistema através dos quais você pode entrar em contato com o Senhor Supremo. Mas eu não vou falar nada sobre Rasa Tattva. Em primeiro lugar, você tem que entender quem é você. Se você não pode entender em que nível você está, quem é você, qual é a sua posição, como é que você pode ir para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda? Em primeiro lugar, você tem que descobrir a sua própria posição. Você tem que descobrir a sua própria posição na qual você foi colocado. Senão, como é que você vai fazer para ir para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul? Você tem que descobrir através do Gita em que posição você está. E aí você vai realizar qual é o seu dever, o que você deveria fazer. Através da leitura do Gita, você tem que descobrir quem você é, em que posição você está, qual é o seu karma, qual é o seu nível espiritual. Então, ontem eu citei este mantra. Então, existe essa promessa que Krishna faz. Não se preocupe, eu estou aqui, eu posso salvar você. Você não precisa pensar em nenhum tipo de dharma aplicável no mundo material. A única coisa que você tem que fazer é se render a mim, aos meus pés de lótus. Sarvadharmanam paridhe mam ekam. Ekam means only. Ekam significa somente, only, apenas. Não é que você vai mostrar a sua inclinação aos pés de lótus de Krishna e ao mesmo tempo você vai adorar Ganeshji Maharaj Ki Jai. Porque Ganapati Maharaj pode lhe dar liderança, dinheiro, tudo. É por isso que Krishna diz essa palavra: renda-se a mim, somente a mim. E aí eu posso lhe salvar. Se você não estiver inclinado 100%, aí é o seu problema. Então, neste mundo material, nós vimos, é o conselho dado no Gita, no Bhagavatam, Krishna diz diante de Arjuna, Arjuna, esse é o sistema. Suponha que eu possa ver que meu Guru Maharaj é um grande sadhu, uma alma realizada, mas mesmo assim, eu não posso realizar nada se eu não estou rendido, se eu não faço nenhum seva de verdade, se eu não faço perguntas sinceras, se eu não procuro soluções da minha mente contraditória. Então nesse caso você está com um problema. Esse é o sistema. Pranipad significa o quê? Perfeitamente. Essas sílabas gramáticas são chamadas de prefixos em sânscrito. Se você usa esse prefixo, o poder do som fica muito poderoso. Chamado de prefixo em inglês. Então veja, har é a raiz. Não sei se você estudou gramática. Har é a raiz, dhatu é a raiz em sânscrito. Se eu uso har com ahar significa comer. Se eu coloco b, mas har fica bihar, viajar. Ahar, bihar, comer, viajar. Prohar significa bater. Dessa maneira o significado muda. A raiz é a mesma, har, mas o prefixo transforma. Há uma mudança total do significado, entende? Então, dessa maneira, Krishna fala essa palavra. O que significa?
Não é que eu devo not that. testar meu guru para saber quanto conhecimento ele tem. Não, não é esse o sistema. Pranipata significa totalmente rendido, 100% rendido em seu coração And after that, ao Vaishnava. Paripashta means actual Depois question, disso, self-inquiry. Like Sanatana Goswami. Então, como Sanatana Goswami, você vai fazer uma pergunta sincera, perguntar para o Vaishnava, quem é você? Como Sanatana Goswami pergunta para Mahaprabhu. Então, mas você tem que fazer, se render e fazer seva. Sem seva, se você vai aprender alguma coisa de um sadhu, de um guru, é impossível, você não consegue nada efetivamente. É por isso que Krishna e Balarama são forçados a fazer serviço ao Guru Sandipani Muni, o Guru de Krishna e Balarama. Dessa maneira você também tem que fazer como eles serviram. Eu quero lembrar você, um dia eu estava falando, dizendo que o Srimad Bhagavad Gita, você se lembra? Que o Srimad Bhagavad Gita, imagine um Brahmana, estava lendo o Gita, aonde? Em Sri Rangam, no templo de Sri Rangam. Ele estava lendo no templo de Sri Rangam. E todo mundo ria dele. Porque ele não sabia, ele não tinha estudado gramática, ele era semi-analfabeto. Não totalmente analfabeto, mas ele não tinha muito conhecimento de gramática. Ele tentava ler mesmo assim e todo mundo ria. Estava todo mundo rindo dele. Mas quando Chaitanya Mahaprabhu observa a maneira como esse homem lê o Bhagavad Gita com todo o êxtase, ele nota que ele está em êxtase. Ele sente uma emoção maravilhosa e lágrimas estão caindo dos seus olhos. Eles estão lendo o Gita. Então, Mahaprabhu se sente forçado, compelido a se aproximar desse Brahmana e pergunta: que tipo de sentimento você está sentindo ao ler o Gita, que você está chorando? Está todo mundo rindo de você e você não se importa. Todo mundo está rindo de você, você não se importa. Então o Brahmana, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para Mahaprabhu e disse: Prabhu, na verdade, quando eu leio o Gita, eu vejo claramente Krishna de pé, dirigindo a carruagem, e Arjuna atrás dele como um guerreiro, e Krishna aconselhando Arjuna. Eu consigo enxergar essa cena claramente. E Mahaprabhu fica muito feliz. E Mahaprabhu diz: você tem o direito de ler o Gita. Eles estão rindo porque você não pode ler, mas você está com as escrituras na mão e você tem essa visão e você tem direito. Você tem o direito de ler o Gita. Você está qualificado. Então, o significado do Gita nós podemos realizar se você puder entender que Paramatma está lá nos guiando dentro do nosso coração a cada fração de segundo. Se você conseguir sentir que o tempo todo Krishna está lá, dirigindo-me o tempo todo. Esse corpo é como uma carruagem e a alma está sentada como Arjuna e Krishna está dirigindo. É isso que você deveria sentir no seu coração. Se isso vem dentro do seu coração, sua leitura do Gita é perfeita. Caso contrário, você tem problemas ainda. Agora, ontem nós estávamos discutindo sobre esse primeiro tattva, Dharma Kshetre Kurukshetre, o primeiro verso do Gita. Dhananjaya, the name of Arjuna, 10 names.
Dhananjaya, Arjuna. Arjuna tem 10 nomes. Arjuna, Kuntiyo, so many names. 10 Arjuna, names. Kuntiyo, ele tem 10 nomes. So here I already explained. I need not explain again. But one point Então, I like to clarify. Eu não vou explicar novamente o que eu falei ontem, mas um ponto eu preciso esclarecer. Por que ele usa essa palavra Mamaka? Porque os Pandavas e os Kauravas vêm da mesma dinastia, da mesma família, da mesma árvore genealógica. Mas essa discriminação feita por Duryodhana, essa discriminação entre eles é feita por Duryodhana e Dhritarashtra. Você sabe qual significa Dhritarashtra? Você sabe qual é o significado dessa palavra, desse nome? Dhritarashtra, você não sabe. Está explicado. Ilegalmente, Dhritarashtra é aquele que quer controlar o reino. Ilegalmente, Dhrita significa pegar a força. Ele não pode pegar o reino porque é propriedade dos Pandavas. Quando se foi, ok, e você foi responsável, regente do reino. Mas agora eles cresceram, os filhos deles cresceram, você deve devolver o reino. Por isso ele chama Dhritarashtra. É aquele que pega sem autorização. Mas o conselho de Krishna, Krishna speaking, Arjuna. Actually, those who Krishna are diz really Arjuna, intelligent, they are never busy with aqueles que são sensual enjoyment. verdadeiramente inteligentes, eles Oh, nunca estão Arjuna, my ocupados com o friend, desfrute sensual. those who are really intelligent, they Aqueles never que são inteligentes de try verdade, to get busy eles with nunca sensual enjoyment. se They never ocupam go for sensual enjoyment com o because desfrute they know sensual. sensual Nunca. enjoyment, Porque eles sabem if you are busy with que o sensual desfrute sensual, enjoyment, se você se ocupa disso, then Mayadevi going to put you in Mayadevi jail. vai You would colocar be você na put into cadeia. jail. Mayadevi going to put you Você into vai jail. ser colocado na cadeia. So sensual enjoyment Ela you vai algemar cannot go você. anyhow. You cannot go Você to não pode ir para sensual lugar nenhum. because Jivatma Não is the trilhe o caminho only do duty desfrute which sensual. Jivatma is to do Porque a alma, Krishna Bhajan. o único dever da Serve the alma é Supreme fazer Lord. Krishna Bhajana, servir o Senhor Supremo. Jovano dhana sampatti prabhuttam avivekda ekaikam opi anarthayo kimuto yatro chatushtayam. In Niti Shastra, simple Em Niti Niti Shastra it Shastra is written. encontramos este verso. Jovanam dhana No Niti Shastra, sampatti que é um texto simples, avivekita. One by one I can explain. Jovanam, the eu young posso age. explicar. Jovanam, Blood is very hot. ao ser I can do jovem, anything I like. I don't quando care o what is sangue é dharma, quente, what eu is posso fazer o que eu adharma. quiser. Liga, rilliga, Eu não don't I ligo have do power? Dharma, a Dharma, eu tenho So it is poder. written in Niti Shastra. Pensa o jovem, está escrito no young age. Niti People Shastra. don't like to care. Oh, Jovanam, I don't care. aqueles que são jovens, Jovanam, eles não dhana querem se sampatti. importar If com you have nada. riches, property. Se você é jovem, se você é Very rich rico, man. So eu sou who muito are you? rico. that's why you Quem é can você? discover Eu sou that rico, e você? Nalki were going to make great mistake of unto a lotus feet of É who? por isso que Naraji Maharaj. quem comete uma grande aparada aos pés de Narada de Maharaj, os filhos de you Kuvera. cannot count. Kuvera é o tesoureiro dos semideuses, ele tem fortuna We don't incalculável. like to go for huge amount of money. Prabhupada What we diz, can nós do? não queremos coletar grandes Somehow quantidades we de like dinheiro. to Para manage. que coletar Okay, after that we fortunas? don't need. Nós temos que organizar as Also, coisas de maneira we are que dê leading para a gente Bhikkhu fazer o nosso ashram. bhajana, mais que isso não precisa. One day, Bhaktivedanta Bharati Maharaj laughing Um with dia, Bhaktivinoda Bharati Maharaj riu comigo, a gente estava rindo. Estava Maharaj, sentado you see, comigo, ele what falou, Maharaj? Maharaj, Well, veja, some Mott, ok, I don't like to speak his name because I'm not going to eu criticize não vou him. falar o nome do Maharaj, templo, porque eu não vou criticar, mas ele Maharaj, you disse, see what Maharaj, they sabe write in aquele their templo? invitation letter. Olha o que eles What escreveram no convite They aqui. say, O que eles we are convidaram aqui? not going to beg Leia. anything from anybody. Nós não vamos You are mendigar nada de invited ninguém. here in this ashram to take prasadam. Você está Bharti convidado Maharaj, aqui they are nesse fallen ashram soul. para Maharaj, tomar a prachada. Maharaj falou, eles são almas caídas. Por quê?
They're actually foolish number one. Because they Eles são os tolos speaking, número we never comentou beg. Gurudeva. Never beg means Porque eles dizem, your nós nunca ashram, my mendigamos. base, my base. These days A roupa de sannyasi, a we are vexa, beggar. If you say we are nós not somos going to beg, mendigos. keep some money balance E in você, the nós não bank, vamos then you are mendigar, fallen soul. guardar o dinheiro no But banco, you are então porque você é uma speaking. alma caída. Maharaj, see how they are Maharaj foolish. disse, se They eles are estão speaking, escrevendo we never isso, beg veja, anything from eles anybody. publicaram That means isso. they are fallen soul. Bharati Significa que eles estão dando um atestado de Anyway, serem we are almas begging. caídas. Bharati Maharaj comentou Gurudeva. Om But Vishnu Pada. our system is totally different. Our system Mas o nosso is sistema é totally totalmente diferente. different. So anyway, Então, de qualquer what maneira, I wanted to speak, o que eu queria dizer? that sloka, Este verso. Sampatti. Jovanam dhana sampatti prabhuttam avivekita. One by one is Este verso Jovanam do means young Niti age. Shastra de Chanakya. Dhana sampatti means Então, quando alguém é muito riches, jovem, Prabhuttam, the quando alguém authority, é I muito like to rico, become the authority. eu sou Get uma control autoridade, a over pessoa whole. pensa. Vou controlar tudo. Prabhupada speaking, it is the topmost bondage for you. Prabhupada If you dizia, like to get control over se você quer controlar somebody, then you are alguém, going to put you in trouble. Bondage. Prabhupada speaking. então ele vai lhe So colocar em Jovanam dhana problemas. sampatti prabhuttam avivekita. Injustice. Your mind never can Então a pessoa pode fazer understand what is injustiças. proper, what is improper. A sua mente não vai entender o que é Avivekita means you apropriado e have o que é not inapropriado. in a consciousness, that much consciousness, we can take right decision. Você não vai It's desenvolver right, consciência. it's wrong, Maharaj. Só com a consciência nós podemos have decidir seen. de maneira correta. O We que é have certo e o que é seen errado. so many people in this Eu já material vi world, muitas pessoas no so mundo many material. people we have seen in our life. Muitas They can pessoas say, nós Maharaj, vimos. they are poor. Maharaj, this is not Eles good. diziam, I Maharaj, should nós not somos do this. pobres. Mas isso não é bom, eu não devo fazer isso. What to do, what not to do, who can give indication? O que fazer e o que não Follow. fazer? Quem vai nos dar essa indicação? So, it is written in this sloka, Então, está Jovanam escrito dhana neste sampatti verso, prabhuttam avivekita. Ekoikam opi anarthayo kimuto yatra chatushtayam. If out of these four, if one going to touch por your conta heart, desses quatro, one, se uma dessas quatro four coisas toca item no I am seu speaking, coração, na? Four item. são quatro Out of pontos that four que eu item, estou if one item elencando. going to touch your heart, and your heart going to be contaminated. You cannot Seu coração live. será Anartha, contaminado. Então, se você é muito jovem, se você fall down. é muito bonito, se você é muito rico, se você é muito poderoso, Where four assembly there. se um desses anartas Where toca four, seu coração, totally four. você está I am now young. comprometido. E se os Jovanam, quatro Dhana estão Sampatti I dentro do have. seu coração, Jovanam Dhanasati. é pior ainda. Jovanam Dhana Sampatti Prabhuttam. I am the authority. Eu sou uma autoridade, eu posso. I have no power of, discrimination. Então I a have pessoa no não tem power poder de discriminação. to understand what is Ela não good, consegue what is entender o que é bad. certo e o que é errado. We cannot understand. Porque ela tem muito dinheiro, muito That poder, is very dangerous. muita beleza, muita So it juventude. is written É muito perigoso. that what to speak Qualquer about uma this dessas quatro coisas. four item. If one E o que dizer out of dos the quatro four going juntos? to touch your heart, Se um dos quatro then toca your seu heart coração, can become contaminated então o seu coração and you can fall down. se contamina. You can remember Você the pode slogan, cair. very nice. Jovanam Você se lembra desse verso? Esse verso é Dhana maravilhoso. Sampatti Prabhuttam avivekita. Ekoikam opi anarthayo kimuto yatto chatushtayam. When all the four there, and Kunti Devi, you can Quando os remember quatro already estão told. presentes, Kunti Devi é ainda already mais told perigoso. E Kunti Devi já disse, that a mãe dos Pandavas, education there, I am from A high educação. family, I have eu riches. sou de uma família elegada, eu Good tenho looking. dinheiro, Oh, eu sou then bonito. Kunti Devi Então speaking. Anyway, a pessoa so I am going to give you vai enfrentar indication muitas dificuldades para ser humilde. that Então, if you are busy with esse é o material que Kunti Devi enjoyment, diz. it's então se você material está thing, ocupado then you com cannot get coisas entry in the materiais, spiritual world.
você não pode entrar no mundo espiritual. É um grande impedimento. E essa é a condição de Dhritarashtra. Ele é cego. Se eu cego eu não posso ver, eu tenho que ser humilde. Maharaj, eu tenho um handicap. Eu tenho uma falha, um problema, eu sou cego. Mas Dhritarashtra como se comporta? Ele precisa de ajuda, mas mesmo assim, essas quatro coisas, de uma maneira ou de outra, tocam o coração dele. Ele se torna cego, no caso, pela afeição que ele tem pelo filho. Mas ele não deveria falar dessa maneira. Mamakaha, o meu time, ele diz para Sanjaya. E o time dos Pandavas. Por quê? Eles são seus filhos também. Na cultura védica, os primos são filhos também. Os sobrinhos são como filhos. Ele não devia falar dessa maneira. Então, dessa maneira, Dhritarashtra se torna cego quando Draupadi, ela é uma encarnação de Lakshmi Devi. E eles insultam Draupadi abertamente na Assembleia Real, no Sabha. Mesmo assim, Dhritarashtra não diz nada para defendê-la. Quando Draupadi Devi implora por justiça, ela implora por justiça. Eles estão me insultando na frente de todos vocês. Diante de Pitama Bhishma, de Bhishma Dev, de Dronacharya, Kripacharya. E ninguém fala nada. Por quê? Primeiro ponto. Vidura já tinha ido embora nessa hora. Maharaj faz uma parênteses. So actually, this question was put by Draupadi. Então, essa pergunta é colocada por Draupadi para quem? Para Pitama Bhishma, para Bhishma Deva. No Bhagavatam nós já discutimos no último Purushottama Vrata. Yudhishthira Maharaj, together with his full troops, Yudhishthira Maharaj junto com todas as suas tropas, todos os seus familiares, e com Krishna, eles vão até o local onde Bhishma Pitama está deitado, coberto atravessado por flechas. E eles vão até ele no final da guerra. E Bhishma vai dizer muitas coisas importantes. Muitas coisas. Ele vai aconselhar. E o Yudhishthira, ele fala sobre vários tópicos. Ele fala sobre a sociedade, sobre o Dharma, sobre várias coisas. Ele está deitado, coberto, atravessado por flechas. Porque quando Krishna olha para Bhishma, ele fala: Pitama, ó pai, como você está? E Bhishma ri. Com os olhos, ele coloca Amrita no coração de Bhishma. Ele não sente dor nenhuma, toda a dor desaparece. Porque Krishna, com o seu olhar misericordioso, ele infunde bênção e tira todas as dores do corpo de Bhishma. E o Yudhishthira Maharaj faz perguntas e Bhishma, como um grande professor deste mundo, ele é um dos 12 Mahajanas, uma das 12 almas mais importantes do universo, das grandes almas Mahajanas. Então ele fala sobre diferentes tipos de Dharma. E depois disso, Draupadi faz uma pergunta. Pitama, tem uma pergunta. Que pergunta, minha filha?
Que pergunta você tem? To Pitama Bhishma, Draupadi Devi speaking. Então, a Pitama Bhishma, Draupadi pergunta: você é uma pessoa muito cheia de conhecimento. Você é um grande sábio. Mas eu tenho essa pergunta. Quando eles quiseram me insultar diante de você, por que você não disse nada? Você está dando tanto conhecimento e tantas instruções agora, mas naquela época, onde estava o seu conhecimento? Eu estava esperando que você dissesse algo. Eles queriam tirar minha roupa na frente de todo mundo na Assembleia. Uma injustiça absurda. Por que você não disse nada? E ele, com lágrimas nos olhos, responde: ela seria bisneta dele, não filha. Mas em Bengali nós dizemos Vatsa. Usamos esta palavra em sânscrito e em Bengali, Vatsa. Vocês não conseguem sentir essa expressão? Então Pitama Bhishma diz: veja, eu estava lá, e mesmo Pitama Bhishma estava falando agora. Naquela época, eu comia o arroz de Duryodhana, do malvado Duryodhana. Ele é o próprio Kali Maharaj. Então, eu não pude dizer nada. Eu estava tentando falar algo, mas algo silenciou minha fala, porque os grãos dele eram contaminados pelas gunas deles. Vocês têm que aprender Bengali de maneira boa, não mais ou menos. Mais ou menos é ruim. Se você aprender metade, vocês não vão saber o que eu estou falando, vão achar que eu estou criticando alguém. Eu estou falando coisa boa, olha o Maharaj criticando lá. Lógico que você não entende nem metade do que eu estou falando. Uma vez eu contei uma piada sobre esse grande erudito que conversou com um inglês que falou: eu quero aprender Bengali de você. Eu vou tentar te ensinar quando você vier, então. Mesmo não tendo tempo. Depois de alguns dias ele vem dançando. Pita Sagar, eu aprendi Bengali depois de alguns dias. Eu já aprendi tudo. Você aprendeu Bengali? Aprendi. Pode perguntar qualquer coisa. E ele pergunta: Jal Khabar e Khabar Jal. Qual é a diferença? E ele fica: Jal Khabar Jal. É a mesma coisa. Vai embora. Vai aprender Bengali, vai? Ele responde: um é beber água. E o outro é tifin. É uma cobra. Então você não aprendeu Bengali. Bengali é muito próximo do sânscrito. De todas as línguas, como você pode entender que uma língua seja rica? Quanto mais próxima ela é do sânscrito, essa língua é rica. Hindi, sânscrito, são línguas ricas porque elas estão próximas do sânscrito. O sânscrito é a mais rica de todas. Mas eu não estou mandando vocês aprenderem sânscrito. Aí, quando o Bhakti acabar, você vai ficar estudando Bengali? Não, mas eu falei para você obter Bhakti, não para você falar sânscrito. Não, eu nunca disse para você aprender sânscrito. Aprenda Bhakti, venha aprender, faça seva. Você está me entendendo mal. Se você quiser aprender alguma coisa, você pode aprender Bengali, mas sânscrito é muito difícil. Aí se você aprender sânscrito, você vai se achar você um grande erudito, né? E você vai insultar os Vaishnavas. Então, para você não ter essa audácia, é melhor você não fazer isso. Essa audácia pode vir no meu coração. Eu não quero que vocês sejam... Você pode aprender sem audácia, mas em primeiro lugar você tem que fazer Bhakti. O dia inteiro você tem que fazer seva.
Aprenda para você ter alguma educação, mas se você está fazendo Bhakti Seva, você vai descobrir que um poder extraordinário vai crescer no seu coração. Eu já vi. Através do Seva você aprende. Isso é mais efetivo. Now this much explanation I can do. I can Agora essa explicação eu vou fazer. This one is over now. So I was speaking that how eu estava falando como que Dhritarashtra fica cego, porque ele tem afeto pelo filho. Mas ele não é que ele não tenha conhecimento, ele tem. Não pense que ele seja um tolo, ele conhece o Dharma. Mas para onde vai parar esse conhecimento? Vai embora pelo carinho que ele tem pelo filho. Com o conhecimento nós podemos crescer de moral, sermos justos. Mas se eu tenho conhecimento e não sou justo, então o conhecimento não tem utilidade. Minha consciência não cresce. Então aqui, nós já discutimos isto, o segundo verso. Eu quero passar para o segundo verso. Isso é dito por Dhritarashtra, essa questão. Dhritarashtra não é tolo, eu já disse, não? Mas ao mesmo tempo ele é um tolo total. Por quê? Como seria possível? Como ele poderia recuperar o seu conhecimento se associando com Vidura? Quando a batalha de Kurukshetra acontece, Vidura já tinha partido porque ele tinha sido insultado por Duryodhana. Ele sabia que eles iam acabar tentando se matar. E quando Vidura volta, ele ajuda o irmão mais velho, Dhritarashtra, depois da guerra, para recuperar o que ele conhecia, o seu conhecimento, a sua consciência. Então Vidura dá um conselho, nós já explicamos sobre isso. Agora eu estou só mencionando. Ele fala de maneira pesada diante de Dhritarashtra. Vidura, Rajan, você deveria estar envergonhado. Você queria matar Bhima e agora você está comendo o arroz dele. Você queria matá-lo. Você queria atar fogo na casa deles, dos Pandavas. Você mandou eles em exílio. Você foi injusto. Você foi injusto. E agora você vai receber serviço dos Pandavas? Por quê? Porque os Pancha-Pandavas, os 5 Pandavas são Vaishnavas, eles não ligam. Mesmo depois que a guerra de Kurukshetra acabou, todos os 100 filhos de Dhritarashtra estavam mortos. Mesmo assim, ele tinha vontade de se vingar. Estava escondida essa questão da vingança no coração de Dhritarashtra. Depois, mesmo que os filhos todos morreram, ele foi colocado numa péssima situação, numa condição miserável. E mesmo assim, no coração dele, ele tinha uma hostilidade contra os Pandavas. Como é que a gente sabe? Você se lembra quando a batalha acabou? Dhritarashtra chora falsamente. Oh Bhima, you come, I am fallen into the ocean of miseries. Then Bhima going to approach and give embrace to Bhima, venha. Krishna speaking, don't eu go. caí no oceano das misérias. Don't go. E Bhima vai abraçá-lo, mas Krishna diz, não vá. Krishna speaking, don't go. On the contrary, one iron beam was there. Ao contrário, Krishna speaking, give this iron beam. Ele estava armado. Then iron beam was put in front of him. He catch and give some pressure, and iron beam was crushed into pieces. Eles mandam fazer um bima de ferro, uma estátua, e aí eles dão. Dhritarashtra vai lá e abraça a estátua e arrebenta a estátua com um abraço.
Krishna sabe tudo, ele está sentado no coração de todos, ele é a super-alma. Onde é que ele não está? Krishna pode aparecer de dentro de uma partícula de poeira se eu tiver fé suficiente. Por que Krishna vem de dentro de um pilar? Nrsimhadeva, como Nrsimhadeva está escrito no Bhagavatam. No 7º canto está escrito, os passatempos de Nrsimha estão todos no 7º canto. Para provar que meu devoto nunca conta mentiras, ele sai de dentro de um pilar. O devoto disse, não disse? Seu Deus está dentro desse pilar? Sim, responde Prahlada, com humildade. A humildade é o maior dos mísseis para vencermos a guerra contra a Maya, mas ninguém sabe. Pessoas pensam que tiver uma faca e uma espingarda, você pode conquistar o mundo inteiro pela sua humildade, sendo humilde. Entende? Veja. Então agora, Prahlad Maharaj nos ensina como levar nossa vida de maneira muito humilde. Para provar que meu devoto, meu sevaka, nunca mente. Eu quis provar isso e sair de dentro do pilar. Então, sadhusanga, quão efetivo é? Então, mas Vidura dá um tratamento pesado para Dhritarashtra. De noite eles se encontram no quarto de Dhritarashtra. E Vidura dá uma bronca nele e diz, você deveria estar envergonhado. A sua morte se aproxima, ela está de pé do seu lado. Sua morte está atrás de você. E você não enxerga, você é tão cego. E Dhritarashtra toma um choque. Ele recupera a consciência. Até hoje eu não estou pensando no meu futuro, onde eu vou depois de morrer. Mas meu irmão está me acordando. Vidura Maharaj, em sua vida inteira ele só me deu bons conselhos. Mas naquela época, Dhritarashtra não escutava, não realizava. Dia a dia, Vidura deu para ele grandes conselhos. Momento após momento, Vidura deu bons conselhos a Dhritarashtra. Mas Dhritarashtra não estava na posição para aceitar esse bom conselho. Se você juntasse todos eles numa lista, existe esse livro que chama Vaidurikam, os conselhos de Vidura. Ele aconselhou Dhritarashtra. E todos eles foram coletados num livro. Ele era o ministro, o primeiro ministro, Mahamantri, Mantri, ministro em sânscrito. Então, ele tinha ficado cego. Então ele pergunta para Sanjaya, o que os dois times estão fazendo, o meu partido e o partido dos Pandavas? Isso é uma pergunta inútil. Por quê? Eles vão lutar um com o outro, por que ele pergunta? Ele sabia disso. É claro que eles vão lutar, por que ele pergunta isso? Por que ele faz essa pergunta então? Simple thing. This question is obsolete. Então, se está todo mundo almoçando, tomando prachada, por que perguntar o que as pessoas estão fazendo? Se está todo mundo na guerra, por que perguntar o que eles estão fazendo? Eu já expliquei. Porque a influência do lugar sagrado podia afetar o coração de Arjuna e Yudhishthira. Eles poderiam decidir não lutar. Então, eu não vou em detalhes. Se eu fosse, eu poderia ficar 2 horas para... Minha vida é limitada, eu não posso explicar tudo.
Você tem que He is also writing every day. captar a essência do que eu estou fazendo. So, Sanjay Vacho. Now, when E ele está escrevendo, por Sanjay exemplo, got a the essência do que eu power digo todos to os dias see no everything, Harikata. what is what Então Sanjay there, tinha o poder de ver o que é o going que, on there in the lá, battlefield. de longe, And can give lá no relay. campo de batalha de Relay man. Kurukshetra. Who is relay man? E ele Sanjay dava is the uma- relay man. He is the son of Gobalga uma Rishi, I already told. reportagem. And now, Ele é filho Sanjay answering desse because grande Dhritarashtra rishi. put that question, what they are doing. Now, Sanjay E Vacho, what Dhritarashtra Sanjay faz essa watching, pergunta. then Sanjay E speaking. Sanjay observa e Drishtvatu diz o que ele viu. Pandavanikam Budam Durjodhanas Tata Stada Acharyam Upasangyamyo Raja Vachanam Abhabrit. Abhabrit means already told. Avabrit significa o que eu já disse. There it is Abhabrit means, here I can say that actually battlefield. So you can say Duryodhana already gone there in front of the Duryodhana Acharya, está de lado, Dronacharya, and speaking ele this está way. diante de Dronacharya e diz You essas already palavras. seeing, and then realize that that's why he's eating Abhabrit. So Drishtva means after looking to Pandavanikam. Pandavanikam, all the strategy. Então depois de observar toda a estratégia Pandavas. dos Pandavas, Strategy means all arrangement of soldiers. como ele posicionaram os Different kind exércitos, of arrangement soldados. there. Those who are clever, they know. Cada um fez um arranjo diferente. They know how to arrange. When I used to play football, that time also, small boy. Quando eu costumava jogar futebol, eu era um menino. Defense, Tinha também estratégia para jogar. A defesa ia fazer isso. Somebody giving some extra, facility to this, defense part. Somebody Alguém dizia, offense faça part. assim para se defender. This E is você some vai strategy. atacar, vocês são os atacantes. They actually É coach uma me estratégia. already, it's very Então existiam as pessoas que, os already giving advice. treinadores, Those are giving 10. treinador You dava should attack this conselhos. way. When they can Você come, tem que you should atacar go assim, é to que ele vai help him. correr para lá. E quando eles This vierem, same você thing, vai e in ajuda ele battlefield lá. also, there's some strategy. And there's, according Então to the no campo de batalha strategy, também tem you estratégia, a can mesma fight. coisa. De Also acordo at com the essa time of estratégia, Second World War, se você pode lutar, General Manekshaw como aconteceu, was por the, exemplo, na Segunda Guerra, when with China fighting going on. Manekshaw find they have some extra privilege because they are coming from up. Because então they Maharaj are está coming from contando that de part. algumas Then Manekshaw took decision. You all manobras first come back. de guerra Then, da Segunda as Guerra. if we are very fearful, they are coming back. Então eles fingiram que estavam, por exemplo, dos times fingiu que estava com medo, eles retrocederam, caminharam para trás. E quando aqueles outros vieram, atacaram, né? Eles fizeram uma espécie de U, assim. Então, indo para trás. Então, o time contrário avançou. E quando ele avançou, esses soldados que retrocederam deram a volta e envolveram eles e atacaram. Então, existe uma estratégia, assim como está sendo descrita por Sanjaya. The strategy, the arrangement of soldiers already Então, o arranjo dos soldados, Duryodhana. After that, que é visto por Duryodhana. Depois Acharyam disso, Upasangyamo, Lap Protoy. Here Acharyam Upasangyamyo. Upasangyam means after reaching. então, essa palavra significa depois de alcançar. Dronacharya. Acharyam Dronacharya, depois Upasangyamo. que Duryodhana alcançou Raja Vachanam Dronacharya. Abhabrit. Here also big politics. Why? It's simple thing. Aqui também No tem simple uma thing. declaração que envolve política. No, yes, very Não, parece uma coisa there. simples, não. Externally you can find Existem that significados actually what is the escondidos. all the arrangement of soldiers already watched by Duryodhana and then gone to. O que quer dizer isso? Duryodhana viu os arranjos e foi conversar com Dronacharya. É algo muito uma narração simples, não. Dentro dessa palavra tem significados profundos. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur diz: Duryodhana é um manipulador número 1, é o político número 1. Ele já está fazendo política ali. Inside Duryodhana, after watching
Dentro de Duryodhana, ele estava observando os Pandavas, Bhima, Arjuna. Ele chega até Dhritarashtra. Ele fica com medo ao olhar para os... Ele é muito esperto. Ele está sendo ilegal, lutando em nome do Adharma, da injustiça. E os Pandavas estão lutando do lado da justiça. E se você luta do ponto de vista da justiça, você tem benefício. Aqueles que estão a favor do Dharma têm um grande poder, um poder mental também. E Duryodhana fica com medo da estratégia dos Pandavas, ele sente um medo no coração. Então, eles fazem diferentes estratégias nas tropas. E aí ele vai falar para Dronacharya. Speaking that way, but actually point is there. Falando dessa He is maneira, big politician already. Ele é um grande político. He is knowing something, and also E ele vai usar o que ele sabe. He wanted to actually give some advice. He wanted to speak this way because he is having full knowledge that Dronacharya having some extraordinary love from Panchapandava. Ele sabe no fundo do coração dele que o Dronacharya tinha um amor profundo escondido pelos cinco Pandavas. Duryodhana sabe disso. Dronacharya having some extraordinary love. Dronacharya tinha um carinho por eles. Dronacharya going to stop fighting because então, se Dronacharya parar de lutar por conta desse carinho, Arjuna estava lá, Bhima estava lá, Nakula, Sahadeva, Yudhishthira, todos estavam lá. Talvez o Acharya vai falar, mas os meus discípulos preferidos estão do lado de lá. Eu vou fingir que vou lutar, mas eu não vou tentar matá-los. Então Duryodhana pensa nisso. Se esse Dronacharya pensar disso, se ele nos trair, pensa Duryodhana, então nós não seremos derrotados. Então eu vou dar um remédio bem suave. A potência é muito alta, mas uma dose muito baixa. Ele pensa, ele vai até Dronacharya falar. E diz, also have some Karsi visit is also one kind of Karsi visit because he wanted to give some honor to Acharya. In the battlefield before ele queria também honrar o Acharya, honrar o general, o grande Acharya. Então ele faz ao mesmo tempo as duas coisas. Ele chega até Dronacharya e o que ele diz? Aqui nós podemos entender. O Acharya, Pasaitam, Pandaputranam Acharya Mahatim Chamum, Buram Drupada Putrena Tavasishena Dhimata. Tavasishena Dhimata. Pasaitam, Pasaitam. Pasho plus etam, Pasaitam. Pasaitam. Oh Acharya, look, in front of you. O Acharya, olhe diante de você. Panduputranam, Putranam, os filhos de Panduputranam. Big fighting team in front of you. How vejam strategy they are o making exército deles. Quantas estratégias eles estão bolando, fazendo. Drupada putrena tavasishena dhimata. Actually, Duryodhana is very clever. Shoot. Politician, I told. Duryodhana é muito inteligente, político, esperto. E ele vai falar para lembrar Dronacharya, vejam, eles são todos seus discípulos, eles aprenderam de você.
this way, E diante why? de você, They eles are estão not going to nos give honor to atacando. you. Eles não honram você? And after all, you see, Drupada Putreno Dhimata, Drupada Putreno Drupad Raja. Drupad Raja, who is Drupad Raja? E ele vai dizer, You should know, you should have o vast filho de knowledge before Drupada hearing Raj. me. Otherwise you cannot make any Você tem que ter um certo conhecimento antes de me ouvir. background. Drupad Raja is the king. Drupada Raja Where é o pai de actually Draupadi, o rei. Draupadi and Drishtadumna took birth from fire. É o pai de Draupadi e From Drishtadyumna, Drishtadumna que nasceram de um sacrifício de fogo. who? Draupadi came out. What's the reason why this fire sacrifice Drishtadyumna was e arranged? Draupadi, Because filhos de Drupada Maharaj, this Drupada Raj. Dronacharya was insulted by whom? Drupad Raja. Então, no Some passado, incident Dronacharya tinha sido I insultado don't por like to go in details. Drupada Heavily Maharaj. insulted. Nós não That vamos contar os time, detalhes Dronacharya agora, leaving mas um everything insulto muito and pesado. coming away, and he was posted E as Dronacharya the deixou teacher tudo of Kaurava Pandava that time. e acabou se After tornando that fighting took place, problem o took professor place, dos before Kauravas they e dos together, Pandavas. Pandava and Kaurava, both of them. Mas antes eles estavam juntos, os Pandavas e os Acharya, Kauravas, no começo da Dronacharya was, infância. you know, E Dronacharya era o professor de todos the eles. teacher. Follow? And Kripacharya is actually Shala. E Kripacharya era Shala, you um know. outro professor. I mean the, Ele era o Shala. suppose Você sabe o que é Shala? you are going to marry somebody, and he is the Quando você father, casa com he is alguém. her brother, é Shala. E ele é o irmão da esposa. Ah. Ele é Shala. Ele é o cunhado Ah. de Ah. Dronacharya. Huh? Brother-in-law. No, brother-in-law man, no. Brother-in-law. Brother-in-law. I use brother-in-law. Sim, brother-in-law Son-in-law em means inglês. Jamai. Cunhado em Brother-in-law. português. So in that case, and Kripacharya caso. was also teacher. Kripacharya também They era. two. Foi professor And de actually todos point eles. is that Ambos foram. Dronacharya e this Kripacharya. the son of Drupad Raja, who? Então, o Drishtadumna, filho de Drupada Raja, was bound to Drishtadyumna, come in front irmão of de Dronacharya. Draupadi, Was bound vinha to até come in Dronacharya. front of Dronacharya. ele deveria ter vindo diante de Dronacharya. In front of Dronacharya, actually, he was bound to come to pray him. Please, you also teach me. I like to accept you Ele as my veio guru. pedir, por favor, me ensine. So, he was Gostaria que Brahman você actually, fosse meu guru. Dronacharya is Brahman, topmost Brahman. So Como he took Dronacharya era decision what Brahman, kind né? of discrimination I can put inside my heart, okay. Ele aceitou. But actually vou point is discriminá-lo. that he wanted to learn E agora all, Duryodhana está dizendo, tá vendo? strategy, I mean, Aquele fighting que você moves, aceitou how to como fight. discípulo vai lutar contra você. Fighting, capacity you wanted to grow. Ele queria aprender a lutar com After Dronacharya that, quando era jovem. actually, he wanted to fight with Dronacharya ultimately now. So, actually, Duryodhana is very clever. He wanted to give remind Duryodhana é to muito esperto. Dronacharya so that Dronacharya can remind Ele the queria previous lembrar hostility. Dronacharya, Oh, he is the para son que of Dronacharya se Dronacharya. lembrasse das I must kill hostilidades. him. Tá vendo? Ele é o You- filho de Drupada This is one Raj. kind of provocation. Você Provocation. odiava o pai dele, lembra? Very clever. Então ele está You had to teach sutilmente Acharya so that he provocando. can, to give him a reminder. You can remember, he is actually your topmost, enemy. Dronacharya, você lembra? O Now pai his dele son era is seu in front inimigo of número you. um. And you also teach him. Esse And filho now dele he is tá ali. standing in front of, how dare? Ele ensinou você e agora ele está This way, contra actually, você. Como Duryodhana is eles very ousam. clever. Ele não diz assim, mas ele, That's why ele he's fala speaking. palavras que fazem. Everybody A is- conclusão everybody mental watching. seria essa. You need not de give Dronacharya. advice to Acharya. Everybody they are standing, they are watching what is strategy. So you need not go to Acharya to give Então todos estão special ali advice. vendo Acharya, tudo you aquilo. can Por que see. que ele foi lá falar? Vasaitam Panduputranam Acharya Mahatim Chamam. Ele foi cutucar Puram esses Drupada pontos na Putrena memória de Tavasishena Dronacharya. Devata. You see the audacity of your disciple, you see? So this way, actually, Dronacharya, Duryodhana wanted to
give some medicine, low dose, high power. Duryodhana So that become deu very então esse remédio hot de dose and baixa e start poder fighting muito very alto, with full power. para que This is the Dronacharya inner meaning of lutasse this com sloka. raiva. After that, four Esse é o to significado four interno to dessa six frase, sloka do is segundo verso not do a Gita. big issue. Actually is a Do name quarto ao of some seis verso, fighters. do quarto ao sexto Otro verso, Sura, ele não é um Otro ponto Sura fundamental, ele Maheshwasa, nomeia alguns Bhima dos Arjuno lutadores que estão no campo de Samayudhi, batalha. Jujudhano, Viratasya, Drupadasya, Maharathaha. So Otro means here, Actor Sura, those are Aqui. big fighter, all gather here. They are expert in Estão todos you know, juntos aqui, fighting. eles são experts Dhanurved, em lutar. or club fighting, Dhanurved, Gada ou or lutar com a clava. so com Atro o Sura arco. Maheshwasa, Bhima Arjuna Samayudhi, big fighter they are coming, Bhima Arjuna and Esses grandes lutadores, tais como Bhima e also Arjuna, coming. Sattiki, Duryodhana his name nomeia is Sattiki. He is esses from actually lutadores there, Sattiki. from Daruka. Era You um can guerreiro que remember veio de actually, Daruka. when Krishna give them opportunity, what Então, quando Krishna opportunity? dá a eles essa oportunidade, qual Morning time, who oportunidade? is going to meet me first? What he can ask, I can give. Krishna sleeping. Aquele que aparecer diante de First, mim de manhã, actually, o primeiro que aparecer who? de mim, diante de mim, Duryodhana. eu vou me pedir alguma coisa, eu vou falar. E quem vem primeiro? Duryodhana. He choose. E He Duryodhana é selected. arrogante, ele escolhe He took decision to stand ficar near perto da head. cabeça de Krishna. But when Arjuna came, he is standing near leg. E Arjuna veio Anybody e who is ficou going to break aos pés de his- Krishna. he's Mas sleeping, qualquer pessoa que going abre to os olhos de look who manhã, is olha there. primeiro para quem está na frente, Look at. para quem está diante Then dos Arjuna's, pés. Duryodhana thinking, I can pass. E Duryodhana fala, mas eu vim primeiro. I look at him fast. Você veio primeiro, mas eu olhei para Arjuna primeiro. Essa era a I combinada. can disse pass, Krishna. believe me. Okay, you can pass. Eu vim but antes, I acredita em could mim. not see you. Eu acredito. What Mas to eu não vi do? você, eu vi ele. Okay. Disse Krishna. What you want to ask? Então peça, o que você And quer? what Arjuna want to ask? Arjuna, what you want actually? O que você quer pedir, Arjuna? Arjuna speaking, Arjuna vai dizer, Krishna, I want nothing. Only I want you. Krishna, não quero nada, Duryodhana eu quero só laughing você. loudly. How so foolish. E Duryodhana dá uma I want gargalhada, que all tolo. in a full troops. Eu quero You know, todo o seu you want regimento, to- todos os seus exércitos, Krishna. I want to get. Oh, I am so powerful. What Era to isso que say? eu I want queria, nothing. Only pensa I want. Duryodhana. Agora eu vou ser Then poderosíssimo. both of them E happy. Arjuna diz, eu não quero nada, eu quero eh? só você. Because he is happy in his own way. E ambos He is ficam happy in his own felizes. way. Gone. Cada um feliz de um Then jeito. fighting going to start. Now still E a Duryodhana briga vai having some começar. kind of fear inside heart. Very secret. He is very E clever. Duryodhana tem medo dentro do coração, Oh, he want to cover up. porque ele é muito esperto. He want to cover up his fear. Still, it is exposed in front of Ele queria esconder seu medo, mas na verdade ele se expõe diante de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur e Baladeva Vidyabhushan. Eles comentam e percebem. Esses dois Vaishnavas comentam o Bhagavad Gita e conseguem, e são eles que vão dizer para nós que Duryodhana estava com medo, que Duryodhana estava cutucando Dronacharya para ele ficar irritado com os discípulos que estavam contra ele. Então Maharaj diz, diante dos Vaishnavas, Duryodhana não consegue esconder seu medo, mesmo isso sendo lido milênios depois, comentado pelos Vaishnavas milênios depois. Esses são Vaishnavas da nossa linha, Gaudiya Vaishnavas. Uttamo yascho virjavano Shaubhadro Draupadiyascho Sarva eva Maharathaha. Is a system 11,000 with 11,000 Então, fighters. 11.000 It's called Maharatha. lutadores tinham uma Akshohini, That's one um system Maharata. Ah não, aquele, perdão, Now you o Maharata é see, aquele que luta contra there. They are 11.000 all powerful. lutadores, One by algo assim. one, I like to. You can. Então todos eles são poderosos, diz Duryodhana. Narapungavaminocha Naraseshto. They are all powerful. So there is a different classification. Drishtodhyumna I already told you, Drupad I already Drupad Raja, Panchalpati, Virat Raja I already told there at the time of exile when Panchapandav took shelter there and Arjuna become
quando os Pandavas se esconderam no reino desse determinado rei, e Arjuna se escondeu como se ele fosse uma mulher, ele se vestiu como uma mulher. E Uttara é a filha desse rei. Ela vai se casar com o filho de Draupadi, com Arjuna, Abhimanyu. Abhimanyu is the son of Subhadra. Não, filho de Subhadra. Não de Draupadi, perdão. Maharaj está retificando. Subhadra is the wife of Arjuna. Uttara é a esposa de Arjuna. Abhimanyu. E Uttara é filha de Abhimanyu, filho de Arjuna. Very rapidly, so it's very fast. So sometime, so Drishtadyumna, Então, são os pais de Parikshit Maharaj, né? Satyaki is name. He was the coachman of Krishna, Krishna's Rath, Satyaki, Saruthi Chilen. So he took the team, took shelter of the team of personagem. Kurukshetra Yuddhe Pandava-Pakka. No, actually Satyaki is a beer, powerful. He is a Saruthi. Saruthi means charioteer, the coachman. So Draupadi you already know, and Draupadi, you know, Draupadi has 5 sons. They already, Draupadi tem 5 filhos. Ashwatthama killed them. But previously they are E still now Ashwatthama, no final da alive. guerra, Till when fighting going assassinou on, 5. not fighting started. Eles That's why estão he is vivos speaking quando a guerra this way. acabou. So, Mas eles they serão have assassinados por Pancha-Pandava, they have Ashwatthama. 5 respective sons, one by one. Então eles têm, cada um tem um filho. So, Bhavan, and here actually speaking, when he is speaking this way, I mean the detailed discussion of who is there, who all there to fight. After they is speaking, Aspakam tu Vishishtaje Tannibodho Dijottamo. Depois ele diz, depois que ele elenca todos os lutadores que estão nos dois, os mais famosos dos dois lados, Dhritarashtra, não, perdão, Duryodhana diz isso, para sua informação eu digo que nosso time também tem grandes lutadores. In our team also, all big specialists there. Asmakam tu Vishishtaje São os grandes lutadores, grandes guerreiros. Então primeiro ele nomeia todos os guerreiros que estão no time de Arjuna. Então, depois ele nomeia todos os guerreiros que estão no lado deles, os Kauravas. Tano Sarvano, who their name I am going to speak in front of you now. Bhavan, O nome deles agora eu vou most pronunciar. powerful, and Bhismascha, you powerful, Primeiro você, and ele diz, Bhismascha, você. Depois Karnascha, Bhisma, Karna you know, actually the son of depois Kunti, Karna é o terceiro, um not outro filho known de as Kunti, yet, um outro irmão after de that it Arjuna e was. Yudhishthira. So, Bhavan, Ele you, vai ficar, ninguém sabe ainda aquele filho dela. Karnascha, Kripascha, Kripa I already Bhisma, told, Karna, brother-in-law of Kripacharya, Dronacharya, cunhado de Samitinjaya, Drona. they can get victory over any kind of fighting, whatever big it may be. Todos eles podem vencer qualquer luta que eles ganharem. Ashwatthama, seu filho, filho de Dronacharya. Brother of Vikarna, Duryodhana. o irmão de Duryodhana. Vikarnascha, Somodatti, and Jayadratha is the son-in-law of Duryodhana. Jayadratha is actually Dushala. E Dushala o is the sister of marido da filha de Duryodhana. Duryodhana, and Jayadratha is a son-in-law. Anne cha bahavaho suraha madarthe takta jivitaha. They are all going to live their life for me. They are going to live Todos their eles life vão in stand for me. viver, Who cares? I I mean, going to give sacrificariam a some vida por mim, inspiration to diz Duryodhana. Acharya. Ele está inspirando a Acharya a Nana lutar. asto puharanaha sarve yuddho visharadaha. They are expert in launching different kind of Todos weapons. eles são grandes guerreiros, Sometimes club and capazes sometimes de this, that. lutar com diferentes tipos de armas. So,
Bhavano Bhismascha Karnascha Kripascha Samitinjayaha Asatthama Vikarnascha Somadattir Jayadrataha Annecha Vahavaha Suraha Madarthe Takta Jivitaha Nana Sasto Puharanaha Sarve Yuddho Visharadaha Bancha Kalpatarvasya Kipasindevavasya Patitanang Pavanam Pavasya